E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Nicolas Sandron. Sejam bem-vindos aqui à primeira aula de análise combinatória, ou o aulão, né? Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo e qual vídeo você estiver assistindo. Porque né, eu vou fazer a aula, eu vou gravar tudo inteiro como um aulão, daí eu vou postar os episódios, e, enfim, tem toda uma temática ali de que eu vou fazer, tá certo? As aulas de então análise combinatória. Agora vamos introduzir um pouquinho de análise combinatória e eu vou ir falando, não vou dizer, isso aqui é o conteúdo tal, isso aqui é o conteúdo tal, só vou ir falando. Se você quer ver os conteúdos em específico, se você está vendo o aulão, vai ter separado ali no vídeo, eu vou botar na descrição dele, separa em capítulozinhos. Se você está vendo as aulas estão separadas já, e daí você entrou na aula que tinha o conteúdo que você desejava, ou você está assistindo em seguida as aulas, né? E se você estiver assistindo em seguida, no final das aulas eu vou postar um aulão, então se você quiser assistir inteiro o aulão, ao invés de assistir as aulas separadas, você pode também. Mas a análise combinatória, qual que é a ideia da análise combinatória? A análise combinatória ela é baseada a partir de uma ideia de você contar quantas coisas tem. Então é uma contagem, a gente está contando quantas coisas tem, mas sem contar quantas coisas tem. Então é um jeito, por exemplo, sabe quando você aprende, você está lá no quarto ano, daí o professor vai lá e desenha, eu tenho duas camisas aqui e eu tenho 3 calças. Ok? Então, 2 camisas e 3 calças. Quantas maneiras eu poderia me vestir? Então, tem a camisa A, camisa B, calção A, calção B e calção C. Com quantas maneiras eu poderia me vestir escolhendo uma camisa e um calção? Então, a gente sabe, né? Que isso aqui é nada menos do que 2 vezes 3, né? Então a gente tem a camisa A tem 3 maneiras e a camisa B vai ter 3 maneiras, né? Então isso aqui é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6, tá certo? E a contagem é basicamente essa ideia, né? Então eu poderia contar, tenho uma maneira, 2, 3, 4, 5, 6. Ou eu saberia que eu tenho 2 camisas, 3 calções, então é 2 vezes 3, tá certo? E essa é a ideia da contagem. Então, a análise combinatória, o que a gente vai ver aqui, tem como objetivo pegar uma coisa que às vezes é muito grande para a gente contar e daí conseguir calcular de uma maneira mais fácil. Então, a gente utiliza da matemática para, ao invés de ter que contar as coisas uma por uma, a gente consegue multiplicar e utilizar a multiplicação, utilizar a soma para conseguir encontrar o resultado que a gente deseja, tá certo? Então vamos pensar, um exemplo clássico da análise combinatória que a gente vê é na questão das senhas, né? Então vamos pensar numa senha de 4 dígitos, tá? Então vai ter 4 dígitos e a gente pode utilizar só números para ela, tá? Então agora a pergunta é, quantas senhas diferentes eu poderia fazer com base nisso? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, eu poderia contar do primeiro número até o último. Como assim? Eu poderia pensar assim, uma senha minha poderia ser 0, 0, 0, 0, outra senha poderia ser 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, reticências, né? Até 9, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 9, tá? Então, quantas opções eu tenho? Baseado nessa informação aqui, que seria você contando todas, sabendo que o último número é 9.999, quantas opções eu tenho de senha que eu poderia pôr? 10 mil, tá? 10 mil? Mas você termina em 1999? Sim, mas a gente conta 1 até 9.999 e 0000, tá? Então, isso aqui também é uma opção. Então, a gente tem 10 mil por causa do 0000. Então você pode pensar de outra forma também. Quantos dígitos eu posso pôr na minha primeira casa? 10, né? Eu posso pôr 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então significa que eu tenho 10 opções de dígitos que eu posso pôr na primeira casa. Ok. Agora, lembra das camisas que a gente fez? As camisas elas ligavam uma com a outra. Então digamos que eu pus 0 aqui. Bom, o 0 pode ligar com 1, pode ligar com 2, pode ligar com 3, pode ligar com 4, pode ligar com 5, pode ligar com 6, pode ligar com 7, pode ligar com 8, pode ligar com 9 e pode ligar com outro 0, tá certo? E daí, então significa que eu tenho 10 opções só para o 0.
Se eu botasse o 1, eu conseguiria ligar mais 10. Se eu botasse o 2, mais 10. Então, se eu botar aqui, sabendo que eu tenho outras 10 opções, isso aqui, qual que é a relação entre esses dois? É uma multiplicação, tá certo? Então, para cada um deles, eu tenho 10. E como eu tenho 10 deles, é 10 vezes 10, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 vezes 10. Aqui eu poderia botar mais 10 números, aqui eu poderia botar mais 10 números. Então, o total de senhas que eu poderia ter é 10 elevado na quarta, que é igual a 10.000, tá certo? Como a gente encontrou ali, então é a mesma ideia, tá certo? E aí que entra, então, a ideia de contagem, né? E daí isso é um dos exemplos que a gente pode ter. Vamos apagar tudo agora. Agora eu vou dar algumas maneiras, algumas demonstrações utilizando alguns diagramas para você conseguir enxergar quantas maneiras vocês têm, quantas maneiras vocês teriam para observar, né? Então, a primeira delas é um diagrama de árvore, tá? Então, vamos dizer assim, digamos que eu estou jogando uma moeda, tá certo? Eu vou jogar essa moeda 2 vezes. E daí eu quero saber se eu jogando moeda 2 vezes, de quantas maneiras eu posso ter, as duas moedas podem cair com a mesma face. Então, por exemplo, eu tirar cara a cara ou coroa a coroa, tá? Então, vamos ver. A gente faz o diagrama de árvore, então a gente pode... Normalmente, quando você faz o diagrama de árvore, tenta começar pelo final e daí ir para trás, tá? Então, a minha segunda jogada pode sair cara ou pode sair coroa. E a jogada que precede essa pode ter sido cara. Mas se essa jogada foi coroa, então eu preciso considerar isso também. Cara, coroa, coroa. Tá? E daí aqui, então, parte de um ponto de início. Tá? Isso é o meu diagrama de árvore. E daí agora vamos dar uma olhada. Em quais desses caminhos, quais desses ramos da árvore a gente tem dois iguais? Bom, se a gente seguir esse ramo aqui, a gente tem cara, cara, então esse ramo aqui, e a gente tem coroa, coroa, esse ramo aqui. Então, observa, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Então, significa que dos 4 resultados que a gente poderia ter, 2 deles me dão resultados iguais, tá certo? Então, a gente tem 4 diferentes ramos que a gente poderia seguir a partir desse ponto inicial, mas só 2 deles vão me dar os valores repetidos, que era a ideia, né? Que era o que eu estava buscando no início. Outra maneira da gente fazer, quando a gente consegue, a gente tem bidimensionalmente, a gente pode fazer isso, é a gente pensar num diagrama nesse formato aqui. Então, eu posso ter cara, eu posso ter coroa. Eu posso ter cara, eu posso ter coroa. Tá? E cada uma dessas maneiras aqui, eu tenho pontos. Tá? Esse é o diagrama de pontos. No diagrama de pontos, a gente vê, então, eu tinha 4 maneiras aqui, tá certo? Então, eu joguei a moeda a primeira vez, deu cara ou coroa. Joguei a moeda de novo, deu cara ou coroa. E daí deu esses 4 pontos. Desses 4 pontos, os que se repetem são cara, cara, então esse aqui, coroa, coroa, então esse aqui. Então, deu 2 dos 4 pontos têm o mesmo resultado. E daí, da mesma forma que eu fiz antes, eu pude representar aqui, então, a minha escolha, tá certo? Outra opção também é a gente fazer que nem a gente fez antes. Então, antes a gente fez um tipo desse diagrama de árvore, quando a gente falou na 0, pode ligar a 0, 1, 2, 3 até o 9, que é a mesma ideia desse diagrama de árvore, só que aqui a gente só tem 2 opções, basicamente. E a gente poderia fazer que nem a gente fez antes também, fazer 0, 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 1, 0, 0, 0, 2 e assim por diante, tá certo? E a gente poderia fazer a mesma coisa aqui. Então, a gente poderia contar, basicamente, as maneiras uma por uma. Então, a gente poderia ter cara, cara, a gente poderia ter cara, coroa, a gente poderia ter coroa, cara, ou a gente poderia ter coroa, coroa, tá certo? E dessa forma, a gente vê aqui, então, que a gente tem 4 possibilidades, contando dessa forma.
E a gente vai observar então que esta aqui e esta aqui são as duas em que eu tenho o mesmo resultado, né? O resultado repetido, que é o que eu estava buscando, tá certo? Então aqui, são três formas aí que a gente pode observar. Outra ideia que a gente poderia ter também é considerar, basicamente, que a gente vai ter duas jogadas. A gente tem duas opções de valores para pôr aqui e duas opções de valores para pôr aqui, então a gente sabe que a gente tem um total de 4 opções. Ah, mas como é que eu sei quantas delas repetem, né? Bom, o que a gente poderia fazer é pegar o total e subtrair o número que não repete. Então, como é que a gente faria isso? Bom, a gente teria que fazer 4 menos o número que não repete, tá? O não eu vou representar com um tio em cima, e daí isso seria igual ao número de que repete. E como é que eu sei quantas não repetem? Bom, eu posso pensar o seguinte. Eu posso pensar, tenho 2 resultados nesse primeiro, mas nesse segundo eu não posso ter 2, eu tenho que ter 1. Porque eu não quero considerar que ele repita. Então, se deu cara no primeiro, no segundo não pode dar cara. Se deu coroa no primeiro, no segundo não pode dar coroa, porque eu quero que não repete. Então, aqui eu só tenho uma opção. Se aqui deu cara, aqui tem que ser coroa. Se aqui deu coroa, aqui tem que ser cara. Certo? Isso me sobra 2 opções. Então, eu sei que eu tenho 4 menos 2 aqui. Então, eu sei que eu tenho 2 opções que repetem e 2 opções que não repetem, né? Então, do total, 4 subtraídos que não repetem, que são 2, e sobrou 2, tá certo? E isso aqui entra, então, numa outra ideia, que é uma ideia que é a ideia de arranjo, tá certo? Que eu posso apresentar.